Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz. Interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Conto com a curtida, like e comentário de vocês para ajudar aqui a engajar o canal. Parabéns, Emily, tudo de bom na sua vida e um grande abraço. E vamos lá com essa pretinha super fiel que vai participar da história de hoje. Aline, idade, 38 anos, doméstica. Eu juro, tá? Eu tenho um amigo que é da cor de chocolate. Eu adoro namorar homem da cor de chocolate. Então, assim, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu tenho tudo a favor. Já vou falar isso aqui porque o apelido que eu dei pra ele carinhoso e que ficou e que eu vou nomear aqui é Zulu. E eu não quero que ninguém fique falando mal de mim por causa que nós escolhemos e ele achou certo ser chamado de Zulu. Zulu, idade, 30 anos, homem de Deus. Eu nunca tinha entrado numa igreja africana na minha vida, nem pensei que fosse fazer isso. Eu só tava numa fase que eu queria encontrar alguém legal. E assim, nas minhas tentativas não rolava. Com a conversa e coisa online não dava certo, marcava, os caras eram todos sem noção. Eu tava cansada de ir para um primeiro encontro e já descobri umas pataquadas de coisa. Ou então, depois de 2 meses, apareceu o chá revelação do cara que era sempre muito louco ou absurdamente fora da casinha. Conversando com amigas que já estavam casadas, né, e questionando, ai, como é que você conheceu ele, como é que foi? A maioria delas não tinha essa busca online, não. Elas, assim, tava numa livraria e aí um amigo da minha amiga apresentou. Ai, o meu primo tinha um amigo e aí na festa ele me apresentou. E aí eu achei que talvez isso pudesse funcionar, porque aí meio que a pessoa já teria uns antecedentes ali, né, um currículo de que poderia ser uma pessoa legal, ou pelo menos sem noção, já que alguém perto de mim conhecia esse cara, que seria apresentado pra mim. E eu lembro de uma amiga que namorava um chocolate muito do bom e depois casou com ele. Ele tinha vindo de Moçambique. E aí eu falei pra ela, amiga, como é que você conseguiu? Não tem família? Não tem irmão? E aí ela me falou que não. Os que ela conhecia já estavam todos comprometidos, mas que ela tinha um lugar que poderia me ajudar. Ela ia com ele numa igreja, e aí era uma igreja africana, eu nem sabia que tinha isso no Brasil. E tem, né, na região do Sul, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, principalmente no Brás. Eu nem sabia, assim, sabia de igreja evangélica, mas não exclusivamente deles. E ela disse que lá tinha, assim, muitos homens que tinham esse desejo de encontrar uma esposa, homens sérios, e que se eu fosse com ela, eu poderia conhecer o lugar e talvez conhecer alguém. E aí eu aceitei logo de primeira. E aí o que acontece, né? Tinha muitas lojas no lugar tal, e aí conforme você ia andando, aquilo ia ficando cada vez mais parecendo com a África, assim, porque era um lugar onde os imigrantes moravam. Então era desse tipo de igrejinha que ela tava falando. Era ali uma regiãozinha mais de rua mais estreita, onde tinham várias casas que eles moravam, e aí tinha uma plaquinha lá, Fire of God, né? Fogo do Senhor, uma plaquinha azul. E aí ali dentro era um lugar onde eles praticavam a religião deles. Eu lembro que era um lugar assim, a escada tinha cheiro de mofo, era bem escuro, mas depois que você entrava ficava super bonitinho, decoradinho, limpo, todo mundo de terno, sabe? Umas roupas brilhante, colorida, todo mundo muito bem arrumado, com sapatos de jacaré, os relógios falsos e os iPhone da Shopee. Gente chorando, gente tremendo, gente gritando, e o pastor falando, em tom musical, como testemunho, juramento, promessa, não sei muito bem, que eu não prestei muito bem atenção logo de início, que eu queria observar muita coisa, tinha muita coisa pra ver. Um monte de ventilador. Eu não tava assimilando, porque quando eu conversei com a Kátia, eu pensei que ela tava falando de batuque e tambor, entendeu? Quando ela falou assim, a gente vai lá na religião que ele pratica, eu achei que ela tava falando de magia, né? De macumba. Não achei que era coisa de cristão evangélico. E ela falando que não, que o pastor era um profeta, que lá a fé não demorava,
que tinha os momentos, né, das mulheres que queriam procurar alguém para casar, que com certeza eu ia conseguir. A gente trabalhava de limpar, lavar as coisas num bandejão, né? Então eu comecei a ir na igreja com ela e a gente conversava sobre o que acontecia lá, não dentro da igreja, mas quando a gente estava trabalhando na semana. Vou te dizer que logo ela cresceu nesse trabalho e virou tipo uma gerente de limpeza. E aí a gente ia num culto que era o culto forte, assim, né? O culto fervoroso, que você pedia e tudo que você pedia se realizava. E tinha, né, a parte das mulheres que estavam lá para pedir casamento, para ter um marido. Da primeira vez que eu fui, eu já tinha achado agitado. Dessa segunda vez, eu fiquei com vontade de rir, porque o negócio era, o fervor era muito forte, a oração. Você chegava assim, as cadeiras de plástico tudo juntinha, e aí tava muito cheio, e ficava aleluia, aleluia, que meu varão, e ó glória, ó desce, ó sobe, ó profetiza, amém Jesus, amém Senhor. E era muito alto, assim, sabe? Aí tinha umas mulheres que às vezes ficava meio que dominada, que ia lá dar o testemunho depois. Eu acho que pode estar ficando confusa a descrição, né, que eu tô fazendo pra vocês. Mas é porque pra mim também ficou confuso. As mulheres usavam umas saias, umas roupas bem coloridas, bem floridas também. Só que eram umas mulheres com umas caras bravas, assim, sabe? Tanto que eu até fiquei com medo de olhar pra uns homens de lá. E elas rodavam, sabe? Espírito da pobreza sai, toda maldição, amarração, queime em nome de Jesus. Revelaxoé. Ficava com vergonha, dei vontade, fiquei com vontade de rir. Mas tinha uns homens bonitos lá. Ela chegou a me apresentar alguns, assim, só de conversar de longe, né? Que também não ia fazer nada na igreja. Mas eu não me interessei. Assim, quando o cara abria a boca na segunda, na terceira frase, ou eu achava que era muito pra mim, ou então achava que não tinha nada a ver. E achei que não ia aparecer mais nenhum homem até o momento de ir dar o testemunho. Ele era ajudante do pastor em tudo lá. E aí dizia que tinha sido uma grande oportunidade, porque ele tinha chegado no Brasil numa situação muito ruim, e agora ele estava conseguindo as coisas graças ao trabalho voluntário que ele fazia na igreja. Era como se Jesus retornasse para ele a todo momento, a ponto dele até ajudar financeiramente a igreja nesse momento. Ele falava, era um homem muito bonito, gente. As mulheres tudo suspiravam, ninguém nem queria saber se ele estava trabalhando ou não, porque era uma beleza, era um tronco definido, um rosto assim de Michael B. Jordan acessível. Apesar do terno azul marinho, muito barato, com fundo azul royal, e um suor que não se parava, não tinha lenço que sugasse. E aí, quando ele pegou o microfone para dar o testemunho, a igreja parou, porque ele parecia o pastor, entendeu? Ele tinha uma oratória muito boa. Ele falava que serviu o pastor, que a vida dele tinha se renovado, que ele não tinha como mais agradecer tudo que tinha acontecido, que agora o objetivo dele era construir uma família, encontrar uma esposa, porque todo o resto que ele achava que era impossível, ele já tinha conseguido. Então agora até isso era possível na mente dele. E quando ele falou esposa, a gente ouviu o suspiro de metade das mulheres que estava sentada na cadeira, né? Mas assim, depois do testemunho ele sumiu e não se tornou acessível em nenhum momento. E aí, né, eu queria ir em todo o culto lá, porque eu queria encontrar esse homem de novo, porque ele grudou na minha cabeça, apesar de eu não falar nada pra ela. A minha amiga tinha encontrado, né, um varão que ia lá também e que se interessou por mim e que esse ela sabia que trabalhava, que já estava lá no Brasil, não precisava, né, de cidadania nem nada dessas coisas. E ela queria muito me apresentar. E eu tava com outro na cabeça. E aí eu fiquei sem graça de negar, né? Ela fez um jantar, assim, só pra gente conversar tudo na casa dela, com o marido dela também. E, gente, foi super sem graça. Eu não conseguia nem responder direito o cara. O cara tinha umas ideias que não batiam com a minha. E que ela tinha certeza de que ia bater. E que talvez batesse se eu não tivesse com esse outro na cabeça. Que não aparecia mais de jeito nenhum assim. Aparecia na igreja quando tinha que arrumar alguma coisa lá no púlpito. Mas ele não dava, assim, na hora de ir embora ou em algum evento, ele nunca tava para conversar, ele nunca tava aberto. Ele sempre fazia a função dele e depois desaparecia antes de terminar o culto. E aí a minha amiga ficou um pouco assim, porque ela tava esperançosa de que fosse dar certo com esse cara que ela tinha apresentado para mim, que era um moçambicano também. Era um moçambicano? Acho que era.
E aí, meio que rolou uma pressão da parte dela pra eu tentar, pra eu dar uma chance. Mas eu não queria, eu tava interessada no outro rapaz. E aí começou a rolar um clima assim. E aí o clima começou a ficar estranho, um pouco sem graça, porque parecia que o cara que ela tinha me apresentado era o enviado pra mim, que Jesus tinha mandado pra ela, e que se eu não tava querendo, então que eu resolvesse a minha vida de outra forma, ou então talvez fosse por isso que eu estava solteira até esse momento, porque eu não tava escutando ela. Então rolou uma briga ali que eu já não sentia mais confortável de ir com ela nessa igreja. E também, se eu fosse sozinha, eu ia encontrar ela lá e achava que ficava um clima estranho. E ao mesmo tempo, eu queria encontrar o Michael B. Jordan acessível. Então eu dei a doida de procurar na internet, sabe? Sobre culto, sobre essas igrejas dele, se tinha algum grupo, alguma coisa. Talvez se eu achasse essa igreja, eu ia conseguir achar ele no grupo como membro. Mas era assim, muito da minha cabeça isso, eu não achei que fosse possível. Até que, felizmente, eu não sabia que essa igreja dava curso e culto, às vezes online. E tinha, assim, um grupinho lá. E que ele tava lá. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou entrar em contato com esse homem? E aí eu resolvi perguntar se tinha mais alguma outra igreja igual àquela. Me apresentei, falei que ia nessa, mas que não tava me sentindo muito à vontade por causa de um desentendimentos com a minha amiga, e se não teria uma outra. E aí ele, super educado, me respondeu que sim, que ele ia em outras e que ele poderia me passar o endereço tal. Lógico que eu queria que ele me convidasse, mas não foi possível. Eu fui na cara e na coragem sozinha mesmo nesse endereço e por muita sorte eu encontrei ele lá e eu que lembrei ele que eu era a moça que tinha conversado com ele online e que tinha ido atrás. E ele, assim, assustou, falou, nossa, você veio mesmo, você tá interessada mesmo na palavra, tá interessada mesmo em seguir. Que interessante, né? Porque tem outras igrejas no Brasil que você poderia ter ido. E eu disse que eu tava muito encantada e tava muito motivada a seguir aquilo. E a partir dali, então, a gente começou a conversar mais vezes online do que na própria igreja. E aí eu não entendia porque ele começou a me mandar versículos, sabe? Por mensagem. Mandava assim do nada, várias vezes no dia. E aí nisso ele me convidou pra ir em um evento de uma oração de jejum. Era alguma coisa assim. E eu não tinha nem entendido muito bem porque ele falava enrolado, mas eu entendi que era isso e fui. Aceitei com ele. Só que eu não sabia que era de casal. Mesmo não sendo casal, podia ir. Mas era de casal. E aí eu fiquei assim, ele me chamou pra um negócio de casal, assim, do nada. Será que ele também tá pensando alguma coisa? E aí, depois desse evento, eu achei que cada um ia pra um lado. E ele disse que não, que ele queria conversar comigo. Ele pegou, assim, muito forte na minha mão, olhou pra mim e falou que através da palavra ele tinha tido um sonho de que eu era a mulher da vida dele e que ele sabia que o Espírito Santo tinha me entregado pra ele e que só tava esperando o meu sim pra que a gente ficasse juntos, que ele queria casar e ter família comigo. Ele deixou bem claro que as condições dele não eram boas aqui, mas que ele tinha se formado lá na Nigéria, né, na parte de odontologia e que ele era bem da vida lá. Ele que pôs na cabeça que no Brasil talvez ele fosse crescer mais do que lá. E aí voltou, e aí veio ao Brasil. Isso era tudo mentira, tá, gente? Não tinha nada disso. Olha essa cena de amor, gente. Eles casaram e não me avisaram? Que amor é esse? O que aconteceu foi que, na verdade, do modo simples dele, ele me envolveu, assim. Ele se declarou, ele mandava flor, ele mandava bombom, ele sempre estava comigo. Mesmo não tendo dinheiro, pegava as moedinhas pra comprar 2 pãezinhos pra fazer o café da manhã. Não tinha dinheiro pro jantar, mas comprava um miojo, fazia um ovo, colocava uma vela no chão com uma coberta pra gente assistir um filminho. Fazia flor de origami, com papel higiênico, ou qualquer papel de conta, boleto que tivesse lá, e sempre me entregava. Se fosse na casa dele e tava para acabar o sabonete, ele deixava o restinho para mim, não usava para eu ter o sabonete lá na casa dele, ficava até sem passar nele.
que importava é que na hora do vamos ver, o tronco fumava e a cobra comia. No outro dia, se não tinha dinheiro pra comprar as coisas, não importava. O que ele tinha na despensa, ele enfiava dentro do pão, entendeu? Então era banana com mortadela, com um pedaço de frango do outro dia. Fechava e eu ficava feliz que ele tinha feito aquele lanchinho pra mim. No dia que eu fui tomar o chá, era a única coisa que tinha quando eu vi era chá Vick. Sabe aquele chá Vick de gripe? Era o único que tinha. Aí ele fez pra mim, assim, como se fosse uma bebidinha. Tipo assim, é isso que eu tenho, mas eu tô fazendo de coração. Enfim, eu fui ficando apaixonada. Ele disse que a gente ia casar, que eu era o amor da vida dele, que ele só tinha que organizar algumas coisas. Ele nunca me pedia dinheiro pra nada. E quando eu tava no auge, que assim, a gente ia noivar, a gente ia casar, a gente ia fazer tudo, ele desapareceu. Desapareceu, deu mandar mensagem, não chegar mensagem, deu ir na casa dele e, tipo, ninguém atender. E ficou, assim, uns dias e sem ele me retornar, eu tive que ir na igreja ver o que tinha acontecido. E aí me falaram que ele teve que voltar muito rápido por uma questão familiar. Então, ele voltou pra Nigéria, tá? Ele era nigeriano. E, na verdade, isso é spoiler, tá? Não tava sabendo. Ele voltou porque ele não tinha mais condições de ficar aqui no Brasil. Por várias situações que vocês vão entender mais pra frente. Mas me falaram que ele tinha voltado pra cuidar da família e que talvez não tinha tempo, não teve tempo de me retornar ainda. Isso tinham passado 2 dias. E foi tiro e queda, porque chegando no 3º dia ele me mandou um textão pedindo desculpas, mas que tinha recebido uma mensagem urgente de que o pai dele tinha passado muito mal, ele tinha que resolver e que ele não conseguiria voltar pro Brasil por causa que ele teria que cuidar do pai dele. Tava com aquela doença triste lá, né? E começou a chorar desesperado porque queria muito ficar comigo, porque eu era a mulher da vida dele. Nós começamos então a se relacionar online. Eu tinha esperança de que o pai dele fosse melhorar, ou então que tudo fosse se resolver muito rápido. Nesse tempo nós mantivemos contato todos os dias, só que chegou uma hora que eu vi que ele não iria voltar, nosso relacionamento estava desgastado e que nós não seríamos esposa e marido. Só que ele não conseguia, sempre que eu falava sobre isso ele chorava muito. E eu chorava muito. E no outro dia a gente tava conversando normalmente. Eu não posso dizer que ele me pressionou, mas pela situação eu vi que a única forma seria eu ir pra lá. E quando eu coloquei essa opinião pra ele, eu achei que ele ia falar que eu tava louca, mas não, ele abriu os olhos assim de felicidade e falou que tava me esperando, que queria que fosse no outro dia, que ele queria muito me pedir isso, mas que ele achava que eu nunca ia aceitar por achar que a Nigéria é um lugar ruim e tal. E que, nossa, se eu fizesse isso por amor, ele ia entender que eu realmente era a mulher da vida dele e a gente ia casar no primeiro dia, com certeza. Então, eu resolvi ir pra Nigéria, casar e ficar com ele lá. E assim foi. Eu cheguei lá, ele não tinha a situação de uma pessoa que tinha feito faculdade de odontologia, tá? Era um lugar bem precário. Eu cheguei lá e aí já teve uma, tipo, como se fosse uma cerimônia de casamento. Nada foi feito no papel. Ele disse que isso seria mais pra frente, porque ele queria economizar dinheiro para que a gente tivesse uma vida mais confortável. Só que ele não tinha nenhum tipo de trabalho lá na Nigéria e, para ser bem sincera, além da igreja, eu não sei muito bem o que ele fazia no Brasil. E lá ele começou então que eu pedi para eu transferir, né, o dinheiro que eu tinha das economias do trabalho que eu tinha para ficar com eles lá, para ajudar a família dele e também para a gente ter uma vida mais ou menos. Mas a região que a família dele morava era um lugar bem paupérrimo. Acho que o nome era o Xode, alguma coisa assim, Lagos. E ele também não vivia num lugar muito bom. Com o meu dinheiro, a gente conseguia viver de uma forma que não era igual no conforto do Brasil. Mas eu lembrava do que ele tinha feito por mim no Brasil, que eu não contei pra vocês. Que eu fiquei doente e ele cuidou de mim. Largou tudo. Se é que ele tinha alguma coisa, pra cuidar de mim. Até eu melhorar, até eu ficar 100%. E aí eu fiquei assim, poxa, agora eu vou largar ele nessa situação aqui só porque ele não tem muito dinheiro? Não vou fazer isso, né? Eu amo essa pessoa também. Então, a gente tava vivendo mais com o meu dinheiro.
Só que o meu dinheiro foi acabando e os bicos que ele fazia não dava muito dinheiro. E aí chegou numa condição que nem eu tinha dinheiro para sair de lá para voltar pro Brasil e nem ele tinha dinheiro para cuidar da gente. E aí a gente começou a correr, a fazer coisas assim absurdas, não tinha como ficar na casa dos pais dele, porque os pais dele tinham uma condição muito pior que a nossa, eles estavam precisando de ajuda. Eu fui tentar começar a procurar trabalho de alguma coisa lá e era praticamente impossível, a não ser, sei lá, costurar, fazer comida, mas não era uma coisa que estava dando muito certo e eu estava ficando desesperada porque não tinha mais como eu voltar para o Brasil. Só nesse momento ele deixou de ser um pouco carinhoso, ele ficou um pouco bravo com tudo. E eu não entendia que era porque eu não estava mais dando dinheiro, mas eu simplesmente não tinha mais dinheiro para dar. Eu não sei se vocês já chegaram em um dia de acordar e não ter o que comer, ter uma água muito ruim para beber. Eu não sei se vocês já chegaram nesse desespero, mas eu cheguei nesse desespero lá com ele. Por pura imprudência de não pensar, putz, eu só tenho esse dinheiro, então é melhor eu voltar pro Brasil, porque não vai dar certo e depois a gente vê o que faz. Não, eu gastei tudo sem pensar. Só depois que eu fui pensar sobre. E a gente tava acordando e já não tinha, sei lá, farinha e água pra comer. E aí eu lembro que no desespero, um dente dele amoleceu. E ele me mostrou, ficou mostrando assim pra mim. E eu falei, tá, o que você quer dizer com isso? E aí ele falou que eu vou vender. Porque aqui você pode vender de 5 a 50 dólares um dente desse. E aí vai dar pra gente começar a fazer alguma coisa. E eu fiquei assim. E aí ele vendeu. E a gente teve uma semana um pouquinho melhor. Mas ele disse que precisaria de mais. E aí ele fez a proposta absurda nos dias de hoje, mas na minha cabeça plausível, pelo desespero que a gente tava, de que se eu tirasse alguns dentes, e ele também, ele conseguiria lá uns dólares, e nós conseguiríamos iniciar pelo menos a volta pro Brasil desse jeito. É assim, eu começo a contar a história, eles começam todo mundo a subir em cima de mim. Eu não sabia que lá tinham clínicas odontológicas que não era legalizada, não tinha licença nenhuma e que fazia esse tipo de coisa. E também nem tive coragem no início quando ele falou isso. Achei sim absurdo no começo. Até ele elogiar e me envolver na situação de aceitar fazer isso, porque quando a gente fazia amor, ele se sentia melhor de fazer pela boca comigo. E jogava assim no ar e comentava do nada de que isso abriria espaço para ele não ser incomodado ou machucado quando fosse fazer amor comigo pela boca. No desespero de tudo que estava acontecendo, ele me mostrou que ia tirar 2 de trás dele. E eu não acreditei. E ele voltou me mostrando, não na boca, mas mostrando no vídeo e mostrando assim, ai, olha que fiz tal. Depois eu fiquei sabendo que na verdade ele não tinha tirado, né? Ele meio que só inventou para que eu criasse coragem e também tirasse alguns de trás para ajudar ele nessa situação. Não era uma clínica, tá? Era uma casa totalmente escura, com os objetos que não estavam esterilizados, com uma anestesia que não pegava muito das vezes e que, sei lá, ele segurou na minha mão e eu fui na cara da coragem, suando e desesperada para fazer isso, para ajudar ele, porque como ele tava mudando o humor, parecia que se eu fizesse isso, o humor dele ia voltar e ele ia voltar a ser aquele rapaz que estava comigo. Vou confessar aqui que eu fiquei com medo dele me abandonar se eu não aceitasse, porque era no momento a única saída que a gente tinha de ganhar dinheiro. E depois que eu fiz isso, a recuperação não foi fácil, foi totalmente dolorido, mas ele começou a soltar de que ficava melhor de fazer amor dessa forma, quase que falando assim, ah, se você tirar tudo e colocar uma dentadura, eu vou gostar mais, porque aí, quando a gente for fazer amor, você vai tirar a dentadura e vai me satisfazer melhor. Sério, gente, ele chegou a falar isso, e aí eu comecei a achar estranho, né? Que eu jamais ia tirar todos. Mas aí sim eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada, mas nisso eu já tinha tirado alguns da parte de trás, de cima e de baixo. Eu não sei como é que funciona, né, esse tipo de venda, mas existe sim. Você pode conseguir, tem pra vender pra fazer prótese, pra fazer feitiço, amarração,
Eles compram de forma clandestina, tá? Então se vende para laboratórios, se vende para fazer artesanatos, se vende para fazer... Eu tenho muita vergonha de falar aqui quantos eu tirei, tá? Mas foram suficientes para mostrar que eu não tinha dentes. E o suficiente também para ele adquirir um valor para uma coisa que não era para nos ajudar ou para ter passagens para voltar para o Brasil. Esse dinheiro era para ele cobrir parte do dote com a moça que ele realmente ia casar, que era de lá, tá? Ela não era da melhor, da alta, então o dote também não era muito alto, isso em dólares, né? Com os dentes que ele pegou meu ia ficar muito mais fácil. E eu só descobri isso pela vizinha. Ele começou a demorar para voltar à noite, a não voltar à noite, dizendo que estava virando em bicos, fazendo trabalhos e que também estava vendo essa questão do dente. Sempre falava de eu tirar mais e que ele não se importava de eu ficar sem mesmo, porque depois a gente poderia ver a questão da dentadura. Eu repito isso aqui porque essa foi a parte que me começou a mexer de que era absurda. Até que a vizinha bateu na minha porta. E assim, trêmula, com medo. Não sei se ela poderia ser ameaçada, enfim. Mas mesmo assim, ela disse que criou coragem, que devia ter falado comigo no início. Simplesmente pegou o celular e começou a me mostrar. Né? E ela me mostrava o quê? Ele, né, na parte de noivado, com essa mulher e tudo. E com roupas coloridas e tal. E eu não sei até onde aquilo era o início de um noivado ou já tinha sido o casamento, porque ele começou a sumir absurdamente todos os dias, né? Ele começou a me abandonar de um jeito que não tinha muito o que eu entendeu fazer, porque ele já não respondia mais, era frio, não se importava, não respondia o celular e eu tava ali sem dinheiro e sem saber o que fazer. E fiquei pior quando eu descobri que ele tinha vendido os meus dentes para casar com essa mulher, para ter condições financeiras, para mostrar para ela que ele tinha alguma coisa, sendo que na verdade ele não tinha. Ou então ele tinha e estava escondendo desde o Brasil. Ou então esse dinheiro que ele fez a transferir, não para cuidar da gente, mas para dar para a família dele, também ele já estava juntando para isso. A vizinha me mostrou esses vídeos. Ficou super desconcertada. E eu ainda fiquei pensando que poderia ser alguma festa, alguma coisa que ele não me contou. Eu ainda queria explicações dele, por isso continuei mandando mensagem no celular. Esse dia ele já não estava me respondendo desde o dia anterior, né? Eu tava lá numa casinha simples, paupérrima, que ficava segurando o que comer, o que beber, esperando o retorno dele. E quando eu mandei tudo isso, eu achei que ele fosse responder logo, pedir desculpas. Mas eu acho que assim, o que ele já tinha ganhado de dinheiro, e como ele já tava nessa fase que, pra mim, aquelas roupas coloridas e tudo, parecia até um casamento, ele não tinha mais interesse em mim, a menos que eu não estivesse sabendo dessa situação e ele ainda conseguisse mais algum dinheiro, seja com dente ou de qualquer outra forma comigo. Então, quando ele viu no celular que eu já tava sabendo, ele simplesmente descartou e para ele era muito mais fácil descartar sem voltar para onde eu estava. Primeiro que ele não morava ali. Ele morava na parte paupérrima, nessa região que eu falei com a família dele. Aquilo ali onde eu tava, eu não sei como é que ele conseguiu, mas eu também não sabia até quando que seria meu, até quando que seria dele ou não, porque era ele que fazia todas as coisas e eu não conversava com muita gente sobre. E eu não conversava, não tinha contato, não fazia nada com ninguém sobre. Essa vizinha apareceu do nada lá, com o celular, internet, com o tradutor, tudo. Então, o que ele fez foi mandar mais. E aí eu entendi sim que estava acontecendo um casamento, que ele tinha uma outra pessoa. E mandar escrito que aquele celular não era mais dele, que era de alguém da família e que não entendia por que eu estava mandando tudo aquilo. Eu não cheguei nem a casar com ele oficialmente, foi só uma cerimônia. Então, nos documentos, com certeza ele tinha casado com essa mulher e ele estava me usando para ter o dinheiro para isso. E ele fez isso tudo na cara lavada porque ali eu não tinha mais contato, eu não sabia onde ele estava morando, eu não sabia como correr atrás, não tinha o que eu fazer. Eu estava com uma mão na frente e a outra atrás. Eu tive que começar a receber a ajuda dessa vizinha e pegar a internet dela para falar com aquela minha amiga que a gente tinha brigado da igreja, contar onde eu tava, ela não acreditou, ninguém acreditou. Foi a maior, assim, coisa para eu conseguir dinheiro. Fizeram uma vaquinha entre as irmãs, as pessoas que conheciam,
que me conheciam, até conseguir ter um dinheiro para eu voltar para o Brasil. Enquanto isso, eu fiquei naquela área paupérrima. Graças a Deus que essa vizinha, tipo, meio que me abraçou, mesmo não entendendo nada da situação. Porque depois de uns 3, 4 dias, também chegou um homem lá, que eu não entendia nada do que estava falando, para que eu saísse daquele lugar. Porque não estava pago, não era dele, não era meu. A vizinha depois me explicou que parece que esse cara tinha ido viajar por um tempo e tinha deixado esse lugar para ele cuidar. Então, nem isso ele estava pagando. Eu não contei aqui todo o processo de cicatrização, da dor, de a anestesia não pegar, das coisas, de eu sentir tudo que estava acontecendo, de tudo que eu passei. Porque assim, eu tenho muita vergonha de contar aonde eu cheguei, né, e por nada. Tive que ser humilde de escutar eu te avisei, você poderia estar aqui com uma pessoa boa, você que escolheu esse caminho. Eu tive que escutar as piores coisas, porque eram as únicas pessoas também que tinham pra me ajudar com esse dinheiro que eles não precisavam, né? Eles, se quisessem me deixar lá na Nigéria, me deixava. Depois eu voltei pro Brasil e comecei a focar, então, em conseguir um trabalho para pagar o dinheiro de novo para essas pessoas, porque eu tinha vergonha de tudo que tinha acontecido. E a história acaba meio assim, porque eu também não sei mais o que falar, eu fiquei super perdida em contar tudo isso e eu tenho muita vergonha até hoje de tudo que aconteceu. Até onde você iria numa parceria por amor? Eu posso ser conservadora? Posso estar sendo, sei lá, não sei o que vocês vão pensar de mim. Mas em tudo que eu já experienciei hoje, numa parceria com um homem, eu acho que ele tem que ter a individualidade de conseguir as coisas dele. E eu consegui as minhas. E aí, a partir do que ele troca comigo, isso pra tudo, conversa, atenção, financeiramente, a partir do que ele me entrega, aí sim eu vou entregar o mesmo pra ele. E aí eu tô dizendo na parte relacional. A parte financeira eu ainda acho que o homem sim tem que prover a maior parte. E as mulheres têm que trabalhar assim, ter o próprio dinheiro para pagar as suas coisinhas e as coisas que deseja, além do grosso, que para mim ainda é o homem que tem que fazer. Então, assim, nesse caso, seria muito difícil cair numa situação dessa. Porque se você entrega ajuda, 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 e a pessoa não retorna, por que você vai continuar nessa situação? Até quando você vai aguentar essa situação? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.